Então, boa tarde. Eu sou a Alexia e hoje eu vou apresentar o fluxograma do suco de laranja. Então, como primeira etapa do fluxograma, a gente tem a recepção e a armazenagem. Então, a recepção conta com elevadores hidráulicos para a descarga dos caminhões. É utilizado balança automática que pesa os veículos com ou sem os frutos. Após o descascamento dos caminhões, as laranjas caem em correias laminadas, emborrachadas, que as direciona para um elevador de canecas. Nessa etapa, então, é feita uma seleção prévia dos frutos rompidos ou deteriorados e esses frutos voltam para o caminhão junto com as caixas vazias. Enquanto aguarda o processamento, que é no máximo 48 horas, os frutos são conservados em silo ou com subdivisões, que tem o objetivo, então, de limitar o peso sobre as laranjas das camadas mais inferiores, possibilitando a identificação e o acesso aos diferentes lotes cujas análises são conhecidas porque já são feitas na recepção. Os frutos de cada subdivisão dos silos são descarregados independentemente por rampas sucessivas, onde rolam suavemente até a saída inferior, e essa utilização independente de cada subdivisão permite que não se siga uma determinada ordem no processamento das frutas. Então, possibilita que este seja realizado de maneira a garantir o melhor aproveitamento de cada lote. As partes das laranjas são analisadas em sua acidez, quando, quando quantidade de sólidos solúveis, graus Brix e rendimento do suco. Tal providência permite, na mistura das frutas de diferentes células dos silos, de modo a obter-se a uniformização do produto elaborado. As frutas permanecem nos depósitos apenas o tempo necessário para se manter um equilíbrio de produção. O próximo processo é a limpeza. Então, ela é dividida em duas etapas. Da primeira etapa é aspergido água com uma solução de detergente, cloro, e a ação desses dois elementos é aumentada com o uso de escovas. Então, na segunda etapa, eles são enxaguados com água clorada, a fim de tirar essa solução utilizada anteriormente. E possibilita, então, arrasta a sujidade e, ao mesmo tempo, diminui a contaminação microorgânica da superfície. O próximo processo realizado é a seleção. É utilizado um sistema de rolete, as laranjas são selecionadas, eliminando aquelas que estão rachadas e machucadas, para não ter problema no outro processo de extração, que o equipamento está regulado para não utilizar frutas rachadas ou danificadas, e sim frutas inteiras. Então, essa seleção é feita por um pessoal treinado e ela é feita visualmente e manualmente. O outro processo é a extração. A extração é feita em um equipamento especializado, alimentado automaticamente. A laranja entra inteira nesse equipamento, ela sofre uma pressão na taça de ranhura, que desce, forçando com um outro tubo com borda afiada, que se introduz dentro na polpa e corta dessa um pequeno cilindro em sua parte central. Esse cilindro desce para a parte inferior do tubo, deixando-a livre, como pode ser visto na imagem apresentada. A clarificação. Então, o suco é separado dos fragmentos da polpa ou da casca com com um método de suspensão, com o trabalho de uma centrífuga. A operação não elimina a turvação, característica então dos sucos cítricos, retira somente a suspensão mais grosseira por uma centrífuga especial, que tem um trabalho contínuo e uma limpeza automática. Então, tem a possibilidade de utilizar enzimas clarificantes, mas para a concentração do suco não é necessário, já que o objetivo não é clarificar esse suco, e sim remover essas impurezas. Uniformização. O suco clarificado
de todos os lotes das laranjas é encaminhado para um tanque chamado Farm Tank, de onde são retiradas as amostras para a realização de análises químicas. A partir dessas análises, o suco é misturado e corrigido, de modo a apresentar um tipo uniforme quanto ao seu conteúdo, aos açúcares, ácidos, bem como a coloração e o gosto, segundo a exigência de cada cliente. A pasteurização é uma pasteurização que elimina a maior parte da flora microbiana, busca inativar, então, a pectinesterases, que é uma enzima que destrói a estabilidade da turvação e faz com que o líquido se torne límpido na porção superior, alterando os aspectos naturais da fruta. Então, após a pasteurização, o suco passa ao concentrador. Já no concentrador, pode ser empregados, então, três sistemas de instalações, que já são feitas em outros países e aqui no Brasil. Então, o primeiro sistema é o sistema de película descendente, o segundo sistema é de película descendente e ascendente, e o terceiro é o centro interno, que utiliza a centrifugação do líquido, rapidamente aquecido e evaporado. Ao sair do concentrador, o suco entra num resfriador, ele passa por uma descompressão do sistema e a temperatura cai para aproximadamente 27 graus. Então, esse processo é realizado em curto espaço de tempo com essa temperatura. E o concentrado segue as etapas seguintes de congelamento e embalagem. Então, no resfriamento e congelamento, é feito em três tanques, o concentrado é mantido em movimento para uniformização da temperatura e da composição do suco. Nessa oportunidade, são retiradas amostras para exames laboratoriais. Quando são necessárias, são feitas correções também. O concentrado frio e de composição uniforme é passado em dois intercâmbios de calor de placas, que consiste em duas etapas. Eles resfriam o suco de 25 a 7 graus e aí depois de 7 graus a menos 7 graus. E daí ele é embalado. Embalagem. Então, o recipiente usado na embalagem depende do mercado em que vai se destinar o produto. Tambores de 50 a 100 ml, 50, 100 e 200 litros para exportação e latas de 190, 350 e 1000 ml e recipientes plásticos de até 1 litro para consumo local. A estocagem. Então, concentrado, ele pode ser embalado nos recipientes adequados e estocado em câmaras frias na temperatura de menos 28 graus. Obrigada pela atenção.